O governo do Reino Unido enviou uma carta de deportação para 100 cidadãos europeus. De acordo com o Ministério do Interior britânico, o envio foi um engano. A notícia só se tornou pública quando as autoridades tiveram que pedir desculpas pelo incidente. O Ministério Britânico do Interior enviou por engano avisos de deportação a 100 cidadãos da União Europeia. A carta alertava que, caso o cidadão não saísse do país em um mês, a pessoa ficaria sujeita à detenção de acordo com a lei de imigração. Depois do escândalo provocado pelo envio das cartas, o Ministério do Interior foi forçado a pedir desculpas pelo engano. De acordo com o porta-voz da pasta, foram enviadas 100 cartas deste tipo. Agora, o governo do Reino Unido deve entrar em contato com cada pessoa que recebeu a carta para esclarecer o incidente. Desde o Brexit, Londres está em processo de negociação com a União Europeia sobre o futuro status dos cidadãos do bloco que vivem no Reino Unido. A situação dos cidadãos britânicos que moram em outros países da União também precisa ser decidida. A imigração foi um dos principais temas na campanha em favor da saída do Reino Unido do bloco de cooperação. A primeira-ministra Theresa May prometeu limitar o número de cidadãos europeus com direito a residir em território britânico. Um dos suspeitos de participar dos ataques terroristas na Espanha foi liberado hoje. A justiça espanhola alega falta de provas. O homem é dono de uma lan house em Ripoll. A polícia acredita que a cidade abriga uma célula terrorista com 12 integrantes. Um segundo suspeito de envolvimento nos ataques na Catalunha foi colocado em liberdade condicional nesta quinta-feira. O marroquino Salah El Karib, de 34 anos, foi solto após 4 dias sob custódia. A investigação não conseguiu provar que o suspeito tinha outra relação com os membros da célula jihadista, além de ter feito transferências esporádicas de dinheiro. Mohamed Alaa, primeiro suspeito de pertencer à célula, foi solto na terça. Ele é dono de um carro usado nos atentados. As acusações que pesavam contra ele foram consideradas muito frágeis. Com isso, o núcleo da célula se reduziu para 10 pessoas. 2 foram indicadas por assassinatos terroristas. Mohamed Houli Shemlal, de 20 anos, ferido na explosão acidental do esconderijo do grupo, e Driss El-Kabir, de 27, que alugou a van que atropelou a multidão em Barcelona. Os outros 8 foram mortos. Hoje, a polícia da Espanha identificou formalmente os restos mortais dos últimos deles. O corpo foi encontrado sob os escombros de um esconderijo a 200 quilômetros ao sul de Barcelona. Os suspeitos preparavam os explosivos no local. Uma semana depois do ataque à capital catalã, a Avenida Las Ramblas está novamente cheia de turistas e de homenagens às vítimas. Os 2 ataques deixaram 15 mortos e mais de 120 feridos. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados. E a polícia holandesa prendeu mais um suspeito de planejar um atentado terrorista durante um show. O evento foi cancelado por medidas de segurança. Este e outros destaques no Giro Internacional de hoje. O México registrou mais uma morte de jornalista neste ano. Com isso, o número subiu para 10. Desde o ano 2000, foram mortos mais de 100 profissionais de imprensa no país. O México é visto como o país mais perigoso para o exercício da profissão na região. Neste ano, o país registrou aumento de 23% das agressões a jornalistas na comparação com o ano passado. Os números são de uma ONG que monitora crimes cometidos contra a liberdade de expressão. De janeiro a junho, foram registrados 276 ataques a jornalistas, 1 a cada 15 horas. A maioria dos crimes visa repórteres do interior que informam grandes jornais sobre a guerra ao narcotráfico. Um deslizamento de terra e pedras deixou 8 desaparecidos no leste da Suíça, próximo da fronteira com a Itália. As operações de busca avançaram pela madrugada. Entre os desaparecidos estão alemães, austríacos e suíços. A região foi evacuada depois do deslizamento. Várias construções ficaram danificadas. O tufão Hato deixou pelo menos 12 mortos e centenas de feridos no sudeste da China. Foi a tempestade mais forte registrada em Macau nos últimos 53 anos. O fenômeno deixou uma onda de destruição, principalmente na cidade de Macau. Em Hong Kong, o governo emitiu alerta máximo no sistema de tempestades. Esse alerta não ocorria há 5 anos. De acordo com o governo local, mais de 120 pessoas ficaram feridas.
Ao sul de Hong Kong, foram registradas ondas de até 5 metros de altura que provocaram graves inundações. A passagem do tufão forçou o fechamento de escolas e centros de trabalho no sul do país. A polícia da Holanda anunciou a detenção de um homem de 22 anos. A prisão faz parte da investigação sobre a ameaça terrorista que provocou o cancelamento de um show no país. Essa ameaça foi anunciada pela polícia da Espanha. O suspeito foi detido numa província do sul do país e está sendo interrogado sobre uma ameaça em Roterdã. A prisão ocorreu depois que a polícia deteve um cidadão espanhol que dirigia uma van com cilindros de gás perto do local do show. Em seguida, foi verificado que ele era um mecânico detido por dirigir bêbado. O homem não tinha nenhuma aparente ligação com a ameaça, mas de qualquer forma foi levado a interrogatório. E uma menininha foi a estrela durante a transmissão ao vivo de um telejornal britânico. A mãe de 2 crianças dava uma entrevista sobre alergias alimentares. Enquanto o comportado George ficava sentado respondendo às perguntas, a agitada Iris se sentia em casa no estúdio de TV. Apesar da bagunça, o apresentador se manteve tranquilo, não perdeu a concentração e conseguiu conduzir a entrevista até o fim. A very good afternoon to you. Bye-bye. E ela encerrou sentada na bancada. Hoje aqui dentro do estúdio, o planejador financeiro Rogério Nakata tirou dúvidas sobre como organizar melhor as finanças pessoais. Rogério, muita gente mandou uma pergunta nesse mesmo perfil que eu vou fazer agora, que é a da Michele. Na Michele não, é do Anderson. Qual o melhor investimento a se fazer? Essa pergunta é clássica, né? Qual o melhor investimento? Né? É o que a gente sempre fala, não existe o melhor investimento, existe aquele sempre que é mais adequado às necessidades da pessoa ou da família. Então, ela deve realmente conhecer, né, entender os produtos financeiros que ela está aplicando, casar isso com a data de resgate, né, desse produto, para que ela possa escolher aquele mais adequado. Por quê? Né? Se de repente a pessoa preenche o perfil dela lá, ela é super agressiva num determinado tipo de aplicação e ela precisa comprar o carro daqui a 6 meses. E de repente ela investe naquela ação e aquela ação de repente ela tem um retrocesso, né, no seu valor. Essa pessoa pode ficar, né, sem comprar esse carro justamente, né, por não ter pensado, né, na possibilidade de um risco, né, que essa aplicação financeira de repente estaria lhe proporcionando no momento da compra. Então ela precisa ficar atenta a isso. Certo. Outra pessoa que fala, quem tem pequenas quantias para fazer algum tipo de investimento mensal, ele fala que o valor R$500, a poupança me parece que não é uma boa ideia. Você falou isso no começo, né? A poupança não é boa ideia para investimento. Ela é se for para fazer o que o nome diz, né? Guardar, poupar. Hoje ela tem outras opções, né? O próprio Tesouro Direto, né, dá a opção para ela de poder ter uma rentabilidade maior do que a caderneta de poupança, e tão seguro quanto. O Rafael Moreira de Caçapava, em São Paulo, consórcio é uma boa ideia, uma boa forma de poupar? Consórcio é uma maneira forçada da pessoa guardar dinheiro, né? Fica entre o meio do caminho, entre a pessoa fazer um financiamento e comprar à vista. Ela não vai pagar a taxa de juros, mas ela vai pagar a taxa de administração. E ela também não tem o bem antecipado, né, como no financiamento. Ela vai ter que esperar um sorteio ou vai ter que dar um lance para depois ela poder receber aquele carro, aquela casa no consórcio. Sim. A Leoneide de Arraias, no Tocantins, é uma pergunta interessante. Como é que eu posso economizar para construir uma casa? Esse é o objetivo dela. Isso é importante, você falou, tem que ter um objetivo. O objetivo é construir a casa própria, mas como se organizar ganhando um salário mínimo? Ela vai ter que realmente se planejar muito bem, né, no sentido de tentar fazer mais algum ajuste, ou de repente ela buscar uma segunda fonte de renda, é uma coisa importante, porque se a pessoa já fez tudo que ela podia, né, em termos de ajuste no orçamento, e mesmo assim ainda falta, é importante que ela busque de repente uma outra fonte de renda para conseguir complementar e separar uma parte disso para os investimentos e para realizar esse sonho tão importante que é o da casa própria. Claro. Alguém que não diz o nome diz o seguinte: olha, eu controlo as minhas finanças todo mês, separo por necessidades, alimentos, roupas, calçados, e separo também um valor para alguma despesa variável. Ele pergunta, estou no caminho certo? Está correto isso? Sim, está no caminho correto, porque a gente fala que é importante ele separar os gastos frequentes, né, que são aqueles que acontecem uma vez por mês ou mais, e também fazer a provisão de gastos que vão acontecer
ao longo do ano, com os impostos a serem pagos no início do ano, que todo É verdade. o brasileiro sabe que tem, né, e ele reclama no final do ano, né, que ele não tem dinheiro para pagar os impostos no início. Então ele pode fazer essa provisão para poder pagar esses impostos, além do seguro anual do automóvel, aniversários, né, datas de casamento, que são coisas importantes, que podem ser planejadas e provisionadas para que quando elas aconteçam, né, ela não tenha um dispêndio muito grande, né, naquele mês, em virtude de atender essa necessidade. Né? Sim. Esse momento que a gente vive da economia, Nakata, agora as coisas estão começando a dar demonstrações de que vão melhorar, mas muita gente desempregada, os salários reduzidos para aqueles que estão conseguindo empregos novos, e isso tudo, será que no final das contas vai acabar sendo positivo? As pessoas, será que nesse momento estão aprendendo a gerir melhor os próprios recursos, ou será que não dá para ter esperança disso? Acho que agora, de maneira forçada, as pessoas estão se educando financeiramente, né? Estão aprendendo realmente a como lidar melhor com as finanças pessoais, porque se até antes ela vivia um momento de bonança, onde o crédito estava aí prosperando, né, no mercado, e ela aprendeu que ela precisa criar reservas financeiras para situações de emergência como essas, que muitas pessoas acabaram perdendo o seu emprego. Eu acho que é positivo nesse sentido, né, quando a economia melhorar, elas já aprenderam muito, né, do que não se deve fazer caso isso aconteça lá na frente. E sempre lembrando, né, que a economia é cíclica. É verdade. Né? Existem momentos de alta e de baixa. Exatamente. Eu agradeço a você de casa pela participação mais uma vez aqui dentro do Jornal da Novo Tempo e obrigado também ao Rogério Nakata por voltar aqui. Muito obrigado, Nakata. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. O Jornal da Novo Tempo fica por aqui. Amanhã você vai conferir o resumo semanal de notícias, 2h30 da tarde, pelo horário de Brasília. A gente volta ao vivo na segunda-feira, às 7 horas da noite. Agora você fica com o programa Fé em Ação. Uma boa noite, um bom final de semana para você.